Tá, então como funciona esse negócio de deck estrutural e cartas da vitrine? Bem, vou explicar aqui de uma forma bem simples, né? Espero que fique didático, mas qualquer coisa também você pode conferir na íntegra ou deixar o comentário que eu vou estar respondendo todos aí. Então não esquece de deixar o comentário exclusivamente nesse vídeo para tirar dúvida, tá? Se possível, né, evita flodar o Discord e usa esse vídeo como referência. Aqui no próprio Discord a gente tem duas abas, que é a vitrine de cartas, né, são as cartas ali pré-selecionadas que a gente montou para você adicionar no seu deck, e os decks estruturais, que vai ser um deck pré-montado. Eu vou começar aqui mostrando os decks estruturais, que são 16 ao todo. Vocês vão ter que escolher um para poder, né, ser o seu deck estrutural, e o restante do deck, né, como vocês podem ver, ele sempre está incompleto. O restante você vai completar com as cartas da vitrine. Esse daqui é o deck inspirado no Joy, né? O Joy Guerreiro do Tigrinho. Apesar de ser um campeonato de Yu-Gi-Oh! Clássico, a gente botou algumas cartas modernas para poder deixar o deck o menos brincado possível. E todos eles também foram bem equilibrados, tá? A gente testou todos ali, todos funcionam harmonicamente. E você tem que repetir exatamente a quantidade de cartas aqui exatas, tá? Você não pode remover ou adicionar nada. Justamente o que eu falei que você tinha que ter as cartas para participar, é isso daqui, né? Você tem que ter as cartas iguais. Você não pode colocar mais um Jinzo, por exemplo. Você não pode remover um Mago do Tempo. Tem que ser exatos 3 Magos do Tempo, um Jeans, um Dragão Filhote. Tem que ser exatamente o que tá aqui, né? Você não pode cometer irregularidade, porque foi balanceado o campeonato em torno das cartas no geral. Então, se você adicionar ou remover, vai acabar desbalanceando tudo. Então, assim, vai infringir a regra. E se a gente vê que tem alguma coisa fora do padrão no seu deck, você vai perder a partida na hora. Mas enfim, aqui é o deck dele, né? Inspirado em guerreiros e também coisa da sorte, né? Muita coisa de rodar dado, de jogar moeda. E é isso, né? Tem um deck adicional aqui também, que são 10 cartas. O deck adicional é a mesma coisa, não pode adicionar nem remover nada. Tem Dragão Milenar e Espadachim das Chamas, né? Coloquei esse Mago Tempo Moderno também. Então, assim, são 30 cartas e 10 adicional. Sempre tem a quantidade aqui. E tem que ser exato o que tá aqui, tá? Eu tô falando, tô frisando isso porque teve gente que a gente tava testando e acabou, né, adicionando, removendo carta. Pra poder, mas eu queria colocar assim porque fica mais fácil. Só que não tem como, porque balanceamos para funcionar assim. E tem que ser exatamente o que tá aqui, tá? Sem tirar nem pôr. Eu queria padronizar a quantidade de cartas, mas infelizmente não deu, porque alguns decks precisam de mais suporte ou não tem muita carta. E aí a gente, né, tentou padronizar à medida do possível, mas alguns decks têm mais, outros têm menos cartas, né, no seu estrutural. Os deuses egípcios, por exemplo, eles têm 20 cartas, e até, né, de certa forma, fica um deck que você consegue deixar ele mais autoral, né? Já que você vai ter outras 20 cartas que vai escolher na vitrine, e aí você pode fazer um deck do jeito que você quer. Mas aqui, né, tem o do Slife, a gente botou algumas cartas do Limo, né, a carta de compra e tudo mais. Tem carta banida, né, como eu falei, a gente tá no modo ilimitado, e aí essas cartas banidas, né, não tem problema, dá pra botar ela tranquilamente. Fica mais de aviso aqui mesmo, mas só visual. Tem aqui também um do deck adicional, né? Que é um Deus Limo. Esse aqui é um exemplo, né? Teve gente botando 3 Deus Limo, 2 Deus Limo, sendo que tipo, a carta é muito forte pro nível do campeonato. Uma coisa que a galera não tava pegando quando eu tava fazendo esse protótipo, eles estavam testando, é que o nível do campeonato é o nível do Yu-Gi-Oh! Clássico. Apesar da gente usar algumas cartas modernas, o Power Creep não pode ficar muito alto, porque senão tipo, não vai ter carta que joga, vai ficar muita carta imprestável. E aí as cartas que são fortes a gente tenta limitar elas na medida do possível. Aqui tem o Dragão Elado de Ra também, que é baseado ali nos discípulos, né? Carta de suporte de Ra, carta de jogar no cemitério. Então, assim, vai ter mais 20 cartas para completar. Outro aqui que tem Mundo Toon, né? Esse aqui, por exemplo, tem 35 cartas, porque exigia ter muito suporte para poder funcionar e não ficar travado. Então, você tem pouca carta para finalizar ele, né? Mas, assim, é um arquétipo que ele funciona sozinho, né? Por si só. Então, é mais para você colocar alguma coisinha. Mas se quiser também, você pode pôr 60 cartas. Não tem problema você ter 60 cartas no deck. Tem gente perguntando isso bastante. Você que escolhe, né? Se quiser ter 40, 50, vai da preferência. Aqui o Herói do Elemento também, são 30 cartas mais 15 adicional. Então, a gente tentou colocar ali as cartas que faziam mais sentido e as mais populares. E também temos 15 cartas no deck adicional, né? Você não consegue colocar ou adicionar cartas, já está no limite. E aqui tem uma errata que é importante. Alguns decks teve que ter errata, né? Uma regra interna do campeonato, né? Você consegue fazer isso dentro do jogo, mas é uma regra que, se você infringir, você vai perder a partida no campeonato. Então é bom prestar atenção nessas erratas. Que é o quê?
Essa daqui não é bem uma errata, né? É mais um aviso, porque na vitrine que eu vou mostrar já já tem a opção de você colocar o anel arco-íris, só que você não tem como você não tem como colocar mais carta, mas né, a errata aqui é justamente você poder escolher qualquer carta aqui para substituir, né, caso você né, tenha as 7 esferas cristalinas no seu deck que né, também é o arquétipo lá que está na vitrine. Se você coloca 7 cartas desse arquétipo, automaticamente vai poder te liberar para substituir qualquer carta para poder botar o Nels arco-íris, né? Que é a variação desse Nels aqui. Aqui tem um obelisco também, que é só 20 cartas, né? Tem limo e tudo mais, né? Botamos aqui também essa Apophis aqui, que tem no deck adicional, né? Para você ter uma fusão que também é forte. Que era um deck que faltou alguma coisinha, um Xablauzinho para ficar legal. Aqui tem um deck do Evil, né, que foi inspirado nos insetos, que acho que o deck dele só tem inseto, então foi o deck mais otimizado que a gente conseguiu fazer na medida do possível, né, das restrições que tinha. E aqui também tem uma errata, né, que é o quê? Tava faltando uma carta forte ali no deck, uma cartinha mais interessante, e tinha esse grande set definitivo, só que você consegue invocar ele por invocação especial. E a errata é justamente, né, que ele é limitado a você invocar só por invocação fusão. Se você invocar por invocação especial, você vai perder o duelo. Então, para você invocar esse bicho, já que ele é forte, né, você tem que invocar ele por invocação fusão, e não só isso, tá? Você tem que invocar por invocação fusão usando o morph final perfeito no campo, que é justamente para tentar né, barrar essa carta aqui de ser trazida muito fácil, porque ela é um pouco forte, ainda mais pro nível do campeonato. E aí, né, você pode pensar que é difícil fazer isso, mas não é tanto porque, como eu falei, o deck tá modernizado. Tem essa carta aqui de casulo que você consegue trazer o Morph para campo só de usar um monstro equipado, né? Que aí você equipa um monstro, usa essa carta, aí você já consegue trazer ela do seu deck ou da mão pro campo. E aí, com ela no campo, você tem que fundir com mais um inseto, que eu acho que é a condição para invocar ela por fusão. E aí, pronto, você pode invocar tranquilamente. Fora isso, você perde o duelo. Aqui tem o Mago Negro, né? 25 cartas e 6 no deck adicional. O Mago Negro não tem muito segredo, né? São as cartas de Mago Negro mais conhecidas, mais suportes para ele. E aqui as fusões também, né? Mago Negro, Paladino, etc. Vocês podem ver que tem fusões que não necessariamente tem todas as matérias no deck, mas tem várias formas de contornar essa matéria no deck adicional. Então, assim, não tem problema, né? A carta ela não ter o suporte no deck estrutural aqui. Você pode contornar isso né, lá na vitrine que eu vou mostrar já já. Aqui tem um Cyber Dragão também, são 30 cartas, né? Cyber Dragão e Cyber Sombrio, a gente fez a versão um pouquinho mais atualizada e algumas cartas também modernas. E aqui também tem uma errata que é muito importante, que é o quê? Eu queria muito colocar Vínculo do Poder, já que é uma carta muito icônica, só que é muito forte, né? Era OTK, essa carta é forte até hoje se brincar, porque você traz pro campo o bicho e ele te mata em um turno, já que ele bate 2 vezes. Ou então, né, tem um dano absurdo de alto e é perfurante. Para poder contornar isso, a gente fez uma errata aqui, Vínculo do Poder, né, que é uma carta que faz fusão. Você só pode usar ela para invocar Cyber Sombrio, né, que seriam essas cartas de fusão do Cyber Sombrio aqui, para poder deixar balanceado e não tomar o TK sem o outro cara conseguir jogar. Foi a única forma que eu achei de né, deixar o deck saudável. Então, presta bastante atenção nessa errata. Pode ser que você sem querer, né? Porque quando eu tava testando, o vínculo do poder, quando você pode usar, ele fica amarelo. E se você não tem a fusão necessariamente do Cyber Sombrio na mão ou no campo, acaba que, né, se você usar ela, você vai ser obrigado a invocar uma fusão né, que você tem, que seria a do Cyber Sombrio. Nesse caso, eu vou acreditar que talvez seja de boa fé que você fez isso, né? Ou não for de má fé no caso, e aí você fica proibido de bater com o monstro, né? Se você acabar invocando sem querer os dragões aqui, o cibernético, você não vai poder usar eles para bater, mas fica né, só esse aviso aí. O Dragão Branco de Olhos Azuis também não tem muito segredo, né? Foi inspirado ali no Kaiba, algumas cartinhas mais modernas para poder rodar melhor. E também né, essas fusões aqui que são 7, né? 25 mais 7. A Arpia são 30 cartas, não tem muito segredo. Né? Não teve como botar Amazonas, porque o deck ia ficar uma bomba, né? A gente acabou colocando Amazonas na vitrine. Aqui o Ojamas são 30 cartas mais 3 do deck adicional. Aqui é Ojamas, né? Coloquei um pouquinho de dragão armado também, para poder ter cartas de dano alto e fazer mais sentido né? na inspiração do deck. Também tem as fusões aqui, né? São só 2 Cavaleiros Ojama e o Rei Ojama.
Agora aqui também, dragão negro de olhos vermelhos, né? Colocamos os arquétipos do dragão vermelho praticamente. Tem um caveira aqui para poder fazer a fusão, né? Também tem outro rei caveira aqui que é olhos vermelhos, que acabou ficando mais legalzinho pro arquétipo. Também as fusões aqui, né, que são o dragão caveira negro e o dragão meteoro. Aqui é o Royd, né, 30 cartinhas, não tem muito segredo, tá. E também as cartinhas dele de fusão. Esse deck aqui do Royd, ele foi inspirado no Cyrus, né, o personagem Cyrus, então, eu não sei se ele é tão popular, né, mas comparado aos outros arquétipos ali, ficou meio disputado. Eu acabei botando do Royd porque ele é bem diferente, né, tipo várias máquinas, utensílios, sei lá, um monte de coisa. Aqui o do Kuribo também, né? Não tem muito segredo, são 30 cartas. Foi bem fácil botar várias cartas de Kuribo. Tentamos equilibrar ele ali na medida do possível. Então eu acredito que tá um deck decente, né? E também consegue, né, não ficar brincado. E por último, não menos importante, o meu deck que eu gostei muito de montar, tá? Talvez seja o deck que eu vou estar torcendo, que é o deck de Exódia, né? Que é o quê? São cartas de Exódia, mas com cartas de compra, que é o que faz sentido pro deck, porque queremos incentivar que você ganhe da forma tradicional do Exódia, você invoca ele no campo. Mas não só isso também, né? A gente teve que adicionar o Exódia Necros, então talvez você possa ganhar um jogo usando ele, que tem que botar as cartas no cemitério. Aí tem várias variações de pote da ganância, né? Foi o que eu achei mais legal no deck. Eu botei o máximo que deu ali que fazia sentido, então foi bem difícil tentar balancear os decks e. Balancear os decks não, né? Mas fazer rodar, né, de um jeito funcional. Então, assim, se você vê que tá ruim, tenta repensar um pouco a sua estratégia de jogo, porque a gente, né, modelou ele aqui até fazer funcionar. Então, do jeito que ele tá aqui, ele tá funcionando muito bem. Então, é basicamente cartas de compra, né? Tem dois exódios que são fortes, né? Que é o lendário Exódia e o Necros. E tem os potes da ganância ali no geral. É uma carta que serve para comprar, banir, tentar ganhar no Exódia ou tentar ganhar bufando esses dois Exódios aqui. E uma pequena errata que tem aqui no deck do Exódia é que você pode colocar qualquer carta de fusão no seu deck adicional. Eu acho que eu não mencionei antes, mas para você poder colocar cartas no deck adicional, que seriam as cartas de fusão, você precisa ter uma das matérias no seu deck, para poder não virar bagunça, né? Você não querer puxar umas cartas roubadas usando algumas cartas que invoca a invocação fusão sem nenhum critério, você precisa ter uma das matérias mencionadas, né, para poder utilizar a carta de fusão no seu deck. Mas no caso do Exódia, você não precisa ter essa matéria, porém, né, se você fizer isso, você não pode invocar a carta de fusão. E por que tem essa errata? Para você poder usar alguns dos potes, né, sem poder ter algum debuff, né? Que tem pote que, por exemplo, você tem que banir cartas do seu deck adicional e aí você compra carta. E para poder você não ter que colocar cartas que não vai usar no deck, você pode, né, adicionar cartas no deck adicional sem se preocupar com isso, desde que você não invoque essas cartas, tá? É proibido invocar as cartas que você não tenha a matéria no seu deck. E por último, a gente tem a nossa vitrine de cartas, que vão ser as cartas que você vai usar para completar o deck. Já que o estrutural ele não está completo ainda, por exemplo, você escolheu o Mago Negro, que são 25 cartas. Ainda restam 15 cartas para poder deixar o deck em 40. E aí você pode usar as cartas da vitrine à vontade, né, ao jeito que você quiser. Você pode ter também 60 cartas, não tem problema, é mais do que a pontuação permitir. Vou explicar agora esse sistema de pontos, né, que você vai usar para poder adicionar ou remover as cartas da vitrine no seu deck. Aqui no. Cadê campeonato? Aqui tem explicando, né? Caso você queira ver também, eu, né, repassar a informação. Mas, no geral, aqui, ó, são três categorias na vitrine. A gente vai ter as cartas de incentivo, né? As cartas de custo e as cartas metas. Por padrão, todo mundo começa com 10 pontos, né? Você montou lá seu deck estrutural, agora você vai ter 10 pontos para poder fazer as cartas usando a vitrine. E nessas cartas, elas podem tirar ou adicionar pontos. Vou começar aqui pelas cartas de incentivo, que são as cartas que vão adicionar pontos para você, né? Você vai ter pontos a mais. No caso, você começa com 10 e aí vai aumentando a quantidade quanto mais cartas de incentivo você tem. E isso daqui serve justamente para poder incentivar a galera a usar as cartas mais antigas, né? As mais piorezinhas, que são cartas icônicas e tudo mais, porque você não colocaria essas cartas no seu deck, eu acho. Assim, talvez você colocaria, né? Mas vamos dar um incentivo a mais para vocês colocarem. Que aí seria tipo Gaia, né? O Ima, pô, a Elfa Mística. Enfim, né? No geral são cartas mais fracas, então elas vão te dar pontos para você, né, poder colocar cartas mais fortes.
Aqui, né, essa deck adicional aqui é só ilustrativo, tá? As cartas de fusão, ela não te dão pontos. Eu coloquei aqui porque eu podia colocar em qualquer vitrine, mas acabei colocando aqui só para mostrar as fusões depois de 2008, que são permitidas, né, já que todas as fusões até 2008 você pode colocar sem problema, né, desde que você tenha uma da matéria de fusão no seu deck, mas aqui é só ilustrativo. E o deck auxiliar também, né? Eu botei as cartas porque cabia mais quantidade. Então você considera só, né, o deck principal e o deck auxiliar aqui, né? Como as cartas de incentivo. Eu também coloquei elas aqui, ó. Você pode conferir tudo no Discord. Vitrine de cartas, eu botei o print, né? Caso você não queira entrar no site. Mas o print aqui, não sei se fica tão bom para ver, né? Não tem as informações e tudo mais. Então, você pode entrar no site aqui para poder conferir na íntegra, né? O que cada carta faz, né? Tá tudo bem bonitinho, né? É um site oficial lá da Konami. E, enfim, né? Aqui tá as cartas de incentivo, né? Vou dar uma passada aqui só para vocês terem uma ideia, né? Se quiser pausar aí para poder ver. Aqui tá a página 2, né? Infelizmente eu não consegui achar um sistema muito prático, né? Eu acabei tendo que colocar enfileirado aqui, ó, página 1, né? Página 2, página 3. Então sempre tem explicado aqui, né, o nome da vitrine e a página dela. Também mostra a quantidade de pontos, né? No caso, a gente está na de incentivo, que está aqui embaixo. Ó, carta de incentivo. Elas te dão 2 pontos, tanto no deck principal ou na auxiliar. Que no caso, o deck auxiliar é esse aqui de baixo, né? É só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, essa aqui é a página 2, né? Quiser dar uma pausa aí para dar uma olhada nas cartas. Mas, né, eu acho melhor vocês verem, né, no próprio link. Aqui também tem as fusões, né, que é só ilustrativo, né, para mostrar quais são permitidas. Aqui é o Nels que eu tinha citado, ó, o Nels Arco-Íris. Se eu clicar em uma carta aqui, só para mostrar também como é que é, ó. Tem os efeitos aqui bonitinho e tudo mais, né, o que a carta faz. Então, enfim, né, vocês usam o site para poder se guiar melhor para montar o deck. Agora, tirando as cartas de incentivo, a gente tem também as cartas, né, de custo, que em teoria são as cartas normais e vai compor boa parte da vitrine, que tem as cartas de custo de monstro, né, e as magias, eu deixei separado para ficar mais organizado, mas, né, elas são várias páginas, então são a maioria né, da vitrine no geral. Cadê? Acho que começa aqui. Isso, monstro de custo, página 1. Aqui tem os monstros de custo, né? Que são os monstros que intermediário, eles não são nem muito fracos e também nem tão roubados assim. Então é mais para você montar o deck ali no estilo que você gosta, nas cartas que você gosta. Lembrando sempre que tem o deck auxiliar aqui embaixo, tá? Ele faz parte também da vitrine. E aqui são as cartas que custam 1 ponto. Não lembro se eu falei, né? Mas os monstros de custo, eles custam 1 ponto. Então, é 1 ponto ali que você tem 10, né? Por padrão, você já consegue botar 10 cartas aqui, sem colocar nenhuma de incentivo, né? Mas a pontuação que você começa é baixa justamente por isso, né? Vai ter decks que, por exemplo, você não consegue completar só com as cartas de custo. Você é obrigado a botar cartas de incentivo. E isso é intencional. Aqui tá a página 2, né, dos monstros de custo. Vou dar uma passadinha aqui, né? Qualquer coisa você dá um pause aí, eu confere no Discord na íntegra. Mas é só para vocês terem uma ideia das cartas que tem. Aqui, né, a página 3 dos monstros também. Pode ter cartas que você olha e parece fraco, né? Por exemplo, Cavaleiro da Rainha. Você fala, caralho, Cavaleiro da Rainha, Cavaleiro do Valete vale 1 ponto. Só que tem cartas que interagem com ela. E geralmente eu também tentei enfileirar. Pode ser que não tenha todas enfileiradas, né? Que fazem parte ou tenham interação, fazem parte do mesmo arquétipo. Mas, por exemplo, esse Cavaleiro da Rainha e do Rei tem interação justamente com essa carta aqui, né, que ela invoca uma, e não só ela. Também tem essas aqui, ó. Essas cartas modernas aqui, elas têm interação com essas outras. Então pode ser que alguma carta esteja valendo mais ponto justamente por ter alguma interação extra e aí ficar forte de alguma forma. Então é só para explicar sobre isso, né? Mas como você pode ver, os arquétipos eu tentei separar aqui, ó, tudo do lado do outro, né? Que é os ninjas, aqui as amazonas, aí aqui as bestas cristalinas, né? Aqui tem uns ninjas também, aqui é os deuses do Paraguai. E aqui embaixo também eu botei o deck auxiliar. Aqui acho que eu só coloquei Arquidemônio, né? Botei o campo aqui também para ficar mais organizado. Eu falei que aqui era só monstros, né? Mas pode ser que tenha uma exceção justamente para priorizar a organização ali, para ficar mais, você ter uma ideia melhor das cartas, para poder usar os arquétipos e montar combos. Aqui, né, tem as magias, a mesma coisa, né? Cartas de custo, todas são custom, que dá uma passada de mouse aqui só para vocês terem uma ideia das cartas. Aqui também, ó. Essa aqui é a página 2.
Lembrando que essa carta aqui que tá virada, pode ser que... Acho que a única que tá virada é essa. Se você deixar o site em inglês, ela mostra, tá? Tem algumas cartas que não tem tradução e acaba ficando assim. Mas é só mudar a linguagem do site que mostra lá bonitinho, caso você queira ver o efeito. E por último, né, temos as cartas meta, que seria o quê? Cartas fortes, né? Cartas do meta, o nome já diz, né? Eu tentei deixar o nome intuitivo, mas aqui tem, né, 2 pontos cada uma. Eu acho que eu não falei, mas as cartas do meta custam 2 pontos. E são essas aqui, ó. Só que na vitrine meta, a gente também tem uma pequena exceção, né? Que também tá lá nas regras, que se você quiser ver na íntegra, já vai estar bem explicadinho. Mas, por exemplo, essas cartas aqui de baixo, elas têm um ponto maior. Elas custam 5 pontos, tanto do deck adicional quanto do deck auxiliar. Como eu falei, né, não tem banlist e você só pode usar as cartas que estão na vitrine, e o deck estrutural. Então, tem algumas cartas aqui bizonhas, tá? Você vai bater o olho e vai ficar, caralho, Cyber Epstein, pô, cientista maluco? Que porra é essa? Só que assim, a gente botou elas justamente valendo 5 pontos. Então, são cartas que não vai te deixar ter várias cópias e ao mesmo tempo também, se você tiver, vai acabar sendo punido por isso. E essas fusões também custam 5, tá? Essa daqui em específico só. As únicas que tem interação com pontos são aqui do deck meta. Tá tudo explicado lá nas regras, né? Mas só para deixar mais claro as coisas. Por último, sobre o sistema de pontos, para poder ficar, né, finalizar aqui, tem uma penalidade caso você repita cartas, né? Tá bem aqui no campeonato. Cada carta adicional que você colocar, ela vai dobrar o custo de ponto. Para poder justamente frear, né, o uso desenfreado das cartas que são fortes. Que, por exemplo, o Pote da Ganância. Se ele custa 2 pontos, a próxima cópia dele vai custar 4. E a próxima cópia vai custar 8. Então, sempre que você colocar uma carta, a próxima cópia dela custa o dobro. Eu até exemplifiquei aqui, ó, cartas de custo, né? A primeira vai custar 1 ponto, a segunda vai custar, né, 2 pontos, a segunda cópia, e a terceira cópia vai custar 4 pontos, né? Totalizando aqui 7 pontos, se você colocar 3 cópias de uma mesma carta de custo. A cartas metas a mesma coisa, e essas cartas aqui também a mesma coisa, tá? As cartas meta adicional e do deck auxiliar, elas são 5 pontos, a segunda é 10, a terceira é 15, justamente para você não fazer um deck satânico. Você pode até tentar fazer, né? Mas, assim, não sei se fica tão interessante a quantidade de compras. Mas você pode, poder você pode. Eu não queria tentar limitar ou restringir a criatividade, mas, né, tive que balancear para não ficar algo muito imoral, né? Não ficar antijogo. E no caso das cartas de incentivo, a primeira cópia vai te dar 2 pontos, entretanto, as outras não te dão nada, tá? Elas não tiram e nem colocam pontos. Então, né, você não pode colocar 3 cópias da mesma carta, justamente para incentivar a galera, né, a diversificar o deck. Você até pode colocar, mas ela vai te dar 2 pontos, tá? Então, se você tiver 3 cópias da mesma carta, você vai continuar ganhando 2 pontos. 2 cópias também. Então, né, só cópias diferentes das cartas de incentivo vão te dar pontos adicionais, né, para adicionar pontuação no seu deck. E aqui eu botei também que todas as fusões são liberadas até 2008. As fusões que são depois de 2008 tá na vitrine lá. Eu até deixei separado aqui também, se você quiser conferir nas imagens. Cadê na vitrine? Acabei colocando elas aqui também, a fotinha, para ficar mais, né? Aqui você consegue ver bonitinho. E acredito que seja isso, né, velho? Eu não sei se tem alguma coisa importante. Tem as regras aqui da interna, né, que eu já expliquei ali, né, que são as erratas das cartas, do Cyberdragão, do Mago Negro e do Evil. E também, né, essa regra aqui de o campo ser limitado a 5, como é um formato clássico. No Master Duel você tem 6 campos ali para 6 campos não, né? Você tem 6 espaços no campo para poder invocar carta de monstro. Aí ele é limitado a 5. Você não vai poder usar aquele espaço extra, justamente para, né, deixar mais fiel ao duelo clássico. Mas em resumo, né, seu deck vai ficar com um deck estrutural, que é de 20 a 35 cartas, dependendo de qual você escolher, e também as cartas da vitrine ali, né, conforme a sua pontuação, podendo chegar no máximo a 60 cartas. Né? Mas toma cuidado, tá? Faça as contas direitinho para você não cometer irregularidade, porque se seu deck tiver irregular na hora do campeonato e a gente perceber isso, você vai perder a partida na hora, ou às vezes vai perder até depois, né? Se a gente vê
durante o replay ou depois que você tinha alguma coisa, né, que estava fora da pontuação ali, você acabou passando ela. Eu vou até fazer um exemplo didático aqui para ficar bem claro como é que vai funcionar a pontuação, para acabar não tendo alguma dúvida, mas caso tenha, é só deixar nos comentários aí que eu vou estar tentando responder todos. Aqui, ó. Vamos supor que eu começo com 10 pontos. Vamos supor não, né? A gente começa com 10 pontos. Você adiciona aqui um pote da ganância. Já foi 2 pontos. Eu até botar a calculadora aqui. Você pode até fazer isso para, né, fazer uma, uma conta mais interessante. Você adiciona um pote da ganância, né? Aí você tem 10. Aí, pote da ganância, menos 2. Ah, não, mas eu quero 2 potes da ganância. Aí você 4. Pronto. Aí você já tem 4 pontos sobrando. Aí, não, mas eu quero 3, né? Aí fudeu. Aí você vai para menos 8, aqui você já fica com um ponto negativo. Vai ter que ser obrigado a colocar as cartas de incentivo. Aí você já pode pegar, quero botar um, sei lá, bota meu Deus do céu, mano, tem uma carta que eu lembro o nome aqui. Bota um Monkey Monkey aqui, mais 2 pontos. Ah, bota esse Ryoza aqui, ó, mais 2 pontos também. Enfim, aí tem essas cartas aqui, né, que são específicas, tipo o Cavaleiro, né, que precisa... Alguma dessas cartas tem umas condições um pouquinho chatinhas de usar, né, mas justamente por isso que elas estão aqui no incentivo. Que essa daqui do Cavaleiro, eu acho que você tem que ter o Cavaleiro da Chama, né, no deck pra poder invocar ela. Então aí você bota mais 2. Enfim, sempre, né, tenta manter a pontuação, né. Você não pode passar de 0, no caso. A pontuação você pode deixar até sobrando se quiser. Você não é obrigado a usar tudo, mas você não pode passar de 0, tá? O limite é 0. Pegando 0 pontos ali, abaixo de 0 pontos, você vai perder a partida. Ah, e algo que eu tava esquecendo, que eu falei que ia comentar agora, mas não acabei não comentando, é o exemplo do Exódio, né? Cadê o deck do Exódio, meu Deus? Ah, aqui, ó. Ele, por exemplo, já tem um pote da ganância. Aqui, ó. O deck do Exódio, por exemplo, já tem 2 potes da ganância no próprio estrutural. Você pode adicionar mais um? Pode, só que ele vai custar o valor cheio, tá? Ele não interfere nisso. Se você quiser mais um terceiro, ele vai custar 8 pontos. Então, a mesma coisa serve para as outras cartas. Se você já tem uma quantidade no seu deck, né, a outra vai ser a segunda cópia. Então, a gente vai contar pela cópia, né, não pela quantidade que você adicionou. Por mais que você tenha colocado um pote da ganância, essa é a terceira cópia. Então, a terceira cópia custa 8 pontos. Isso serve para todos os outros estruturais. Mas enfim, é isso, velho. O vídeo foi um pouquinho maior do que eu achava que ia ser. Foi a explicação mais resumida que deu, né, para tentar abordar todos os pontos principais do campeonato. Qualquer coisinha adicional eu vou estar colocando aqui, né, no Discord e na errata aqui do campeonato. É só você conferir aqui, ó, Campeonato Yu-Gi-Oh! Lembre-se de fazer sua inscrição, caso queira participar aqui na inscrição. E qualquer dúvida você deixa no comentário que eu vou estar lendo tudo, tá? Então, use esses comentários aqui, né? Ainda bem que eu fiz esse canal aqui para poder fazer esse vídeo em específico, justamente para ficar meio que um fórum só sobre o campeonato. Então tudo você pode colocar aqui na descrição. Enfim, é isso, né? Eu vou deixar separado em tópicos o vídeo para caso você queira ver só algum específico, caso tenha dúvida. Mas acho que eu consegui, pelo menos, tirar a maioria das dúvidas e explicar o torneio mais didaticamente, né? Mas é isso, gente. Boa sorte. Espero que o torneio dê certo. Eu vou planejar fazer mais, caso esse aqui dê certo. Eu já tenho algumas ideias muito interessantes, tá? Então, se esse aqui funcionar, acredito que os próximos vão ser muito legais também. Esse daqui tá sendo mais difícil porque eu inventei de fazer esse sistema de ponto para ter uns decks mais autorais e tudo mais. Assim, é bom que eu testo, né? Mas especificamente esse formato deu muito trabalho. Pode ser que os outros tenha algo mais. Como que eu posso dizer? Sejam decks montados já, né? Que já fica equilibrado, não tem problema da galera acabar fazendo merda, e aí fica até mais fácil de executar. Mas, enfim, é isso, gente. Tá tudo aí na descrição, as informações. E no nosso Discord também tem tudo lá, tem um chat de Yu-Gi-Oh! Aqui que você vai usar só pra, né, falar sobre o Yu-Gi-Oh! E sobre o campeonato. Tem a galera também testando o deck, jogando. Então você pode usar justamente aqui para poder achar uma galera para jogar, né? Às vezes você não quer nem participar do campeonato, mas se você montar um deckzinho ali e for jogando com a galera, né, no formato mais clássico, eles vão animar de jogar também. E durante essas últimas semanas teve muita gente jogando. Foi muito da hora isso, né? Mesmo antes de anunciar o campeonato em si.
Mas é isso, velho. Não esquece de se inscrever no canal aí, deixa o like, boa sorte a todos. E nos vemos no campeonato, né? Domingo às 5 horas, tá? Domingo, dia 26. Dia 26, domingo, temos um compromisso aqui, né? Os maiores duelistas de todos os tempos.